Meu nome é Vanks, eu sou trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec e nós temos nas nossas atividades ao longo da semana palestras que trazem a oportunidade de nós estarmos juntos aqui. A cada encontro, um tema do Evangelho que se apresenta e que a gente tem a oportunidade de convidar os nossos irmãos à reflexão. Hoje nós iremos ter a oportunidade de fazer essa condução dos trabalhos e eu espero que eu tenha a oportunidade de sensibilizar cada um dos irmãos aqui presentes para que a gente possa, ao final das nossas atividades, nos sentirmos mais leves dentro daquilo que a gente preceitua como necessário para o nosso crescimento, como instrumentos do cristianismo redivivo que Jesus tanto aposta, né? Tanto espera de nós. Eu vou começar as nossas atividades fazendo leitura de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que se encontra no livro Pão Nosso, cujo título é Provas de Fogo. Está lá no capítulo número 18 desse livro maravilhoso aqui, ó. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras e, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas, há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta descobri-lo-ão os olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo, na feição material, pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Joyce, você se encontra aqui conosco, minha amiga? Sim, estou aqui. Por favor, minha querida, faça a nossa prece inicial. Faço sim. Meus irmãos, vou convidá-los a fechar os olhos nesse momento, elevar os pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos, de aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da reencarnação, essa oportunidade bendita que nós temos de reencontrar aqueles com os quais nós temos débitos de outrora. Jesus, auxilia-nos nos momentos da nossa vida, sustenta-nos nessa caminhada. Nós possamos, Senhor, continuar sendo instrumentos da Tua paz, da Tua vontade aqui na terra. Senhor Jesus, que o Senhor possa inspirar o nosso palestrante dessa noite, o Vanks, para que ele possa, Senhor, inspirado pela espiritualidade maior, trazer o Teu Evangelho tal qual o Senhor nos deixou, com simplicidade e com amorosidade. E que nós possamos, Senhor, ao término dessa palestra, estar melhores do que quando aqui chegamos. Abençoa a todos que aqui estão, que assim seja. Muito obrigada. Que assim seja. Obrigado, Joyce. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo número 5, item 19 do Evangelho, que fala sobre o mal e o remédio. Eu acho que é um tema muito propício para o momento que a gente está vivendo, né? Quando a gente fala do mal e o remédio, a gente lembra de momentos difíceis. A gente lembra que a gente precisa ter fé para a gente não sucumbir. E quando a gente fala de fé, a gente tem que distingui-la de crença. Crença é acreditar e fé é nos entregar a Deus. Aquilo que a gente pode resolver e fazer, a gente tem que colocar as mãos na massa. Aquilo que a gente não é capaz de fazê-lo, entregamos na mão do Criador e Ele saberá o que se deve fazer, o que deve acontecer. Essa fé que a gente tanto espera, a fé que a gente tanto apregou é a fé alicerçada na razão, né?
aquela fé que ilumina o nosso caminho, que não nos deixa ficar cegos em função da luz que se origina, por exemplo, nas nossas paixões, nos nossos vícios, nas nossas más tendências. Infelizmente, nós ainda somos portadores dessas virtudes que ainda não estão consolidadas. E aí, enquanto a virtude não se consolida, a gente tem que conviver com algumas mazelas morais. Mas somos espíritos imortais, estamos num processo evolutivo e temos a plena convicção de que não estamos sozinhos. E como espíritos imortais, nos resta uma situação que ela é repetida a cada encontro nosso aqui nas nossas jornadas. Nós precisamos nos melhorar. Nós temos que dominar as nossas más tendências, nós temos que buscar, através dos ensinamentos de Jesus e principalmente através dos seus exemplos, retomar as nossas atitudes, refazer a nossa caminhada, ajustar, retificar as nossas más condutas, retificar os nossos pensamentos inadequados. As máximas do Cristo, elas são muito claras, né? Quando a Joyce fez a palestra, quando a Joyce fez a nossa oração inicial, que ela fala e pede aos espíritos superiores que a gente possa tocar o coração de cada um com simplicidade, porque foi assim que Jesus fez, né? Jesus veio para cá com simplicidade e ele trouxe todo o seu amor e ele conseguiu cativar todos aqueles que estavam ao seu redor, que somos nós em outras circunstâncias, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, as máximas do Cristo, aquilo que ele nos ensinou, essas máximas certamente servem como um remédio, pois Jesus certamente é o doutor de todas as almas, né? E quando a gente fala em remédio, quando a gente fala em cura, a gente se reporta à condição moral de cada um de nós. Retribuir o mal com o bem, aprender a perdoar, saber olhar os outros como irmãos, praticar a empatia, sermos caridosos, entendermos que a doutrina espírita nos consola, nos conforta, mas principalmente ela nos esclarece. Nos esclarece que quando nós estamos envoltos em ambientes onde a ignorância prevalece, e esse é um momento que nós estamos vivendo, né? O desconhecimento levar a algumas colocações inadequadas, né? E nós não devemos entrar nesta frequência. Sejamos do mundo, mas não devemos pertencer a ele. A gente precisa nos entender, a gente precisa continuar retribuindo o mal com o bem, a gente precisa continuar praticando o perdão. A gente precisa continuar lembrando que a doutrina espírita ela é pautada na ciência, na filosofia e na religião. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Conversando agora há pouco com a nossa irmã Elza, né, que vacinou hoje. Que bênção, que maravilha essa condição de buscar a imunização. E certamente a espiritualidade maior coloca as suas mãos sobre os médicos e pesquisadores que desenvolveram estas vacinas, né? E o que é que a gente tem que fazer? Sermos resignados nessa hora. A doutrina espírita, ela é a boa nova, ela é o nosso porto seguro, ela é a nossa bússola, então não podemos nos afastar dela. Se nós acreditamos naquilo que professamos, que nós achamos que é o correto, que acreditamos no cristianismo redivivo, acreditamos na boa nova que é o espiritismo, não podemos mudar a nossa rota. A doutrina espírita, como sendo a boa nova, a terceira revelação, ela nos dá esse esclarecimento. E através de um grande irmão, Allan Kardec, que nos trouxe um tesouro imensurável, nós tivemos a oportunidade de, através da codificação das obras, nos aproximarmos bem mais do mundo que era já presente e que a gente não percebia, o mundo espiritual. O mundo espiritual que está mais presente na nossa existência do que a gente possa imaginar. E Kardec, quando nos traz esse tesouro, ele traz uma coletânea de 5 obras fantásticas, começando pelo Livro dos Espíritos, em 1857, que é um livro que nos traz perguntas e respostas, e que a espiritualidade maior nos esclarece muitas dúvidas que até então existiam. Percebam um aspecto histórico que esse momento é significativo. Quando o Kardec vem trazer para nós a Boa Nova, concentrava-se na Europa, mais especificamente na França, os maiores pensadores da época, os maiores cientistas da época, os maiores filósofos da época, os maiores doutores na área de saúde da época. Tudo convergindo para que um momento fosse um momento propício para a resolução das nossas dúvidas, para a resposta aos nossos questionamentos. 4 anos depois, Kardec traz para nós o Livro dos Médiuns, em 1861, nos trazendo esta relação com a mediunidade, nos trazendo a possibilidade concreta de nós mantermos um contato com o mundo dos espíritos. Muitos que estão aqui presentes nessa sala
possuem mediunidade mais aflorada, né? A mediunidade ela é uma condição inata de todos nós. Alguns com maior intensidade e outros com menores intensidade. Aqueles que já se apresentam na condição de médiums precisam, sem nenhum tipo de exceção, estudar. Precisam se capacitar para que não entrem em conflitos. 3 anos depois, em 1864, surge o Evangelho segundo o Espiritismo, aquela obra que ordena todo o nosso trabalho aqui nas nossas palestras, né? O Evangelho de Jesus. E no ano seguinte, Kardec nos traz a obra O Céu e o Inferno, para fechar o seu Pentateuco kardeciano. 3 anos depois, em 1868, Kardec nos apresenta a Gênese. Então, esses 3 livros, 5 livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, são tesouros imensuráveis que nós precisamos nos aprofundar. Essas obras nos permitem extrair grandes ensinamentos. A cada oportunidade que a gente lê o Livro dos Espíritos, a cada oportunidade que a gente mergulha no Evangelho de Jesus, a gente consegue descobrir uma série de informações, mudar determinadas condutas, e a gente fica pensando assim, mas eu já li as obras, né? Certa vez, assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ele dizia que só o início do Livro dos Espíritos já era motivo para estudar durante séculos, né? Só o prefácio, só o início. Então a gente tem muita coisa para aprender. Nós somos espíritos imortais? Somos. Fomos criados em igualdade de condições, numa condição de ignorância, no sentido de desconhecimento? Sim. E cada um de nós temos que buscar esse crescimento de forma individualizada e, se possível, ajudar aqueles que nós nos comprometemos no mundo espiritual a fazê-lo. Nós vamos evoluir moralmente, nós vamos conseguir, através de sucessivas experiências, que são as nossas reencarnações, o nosso progresso. Esse progresso não dá saltos, esse progresso não dá solavancos, ele é lento e gradual, mas ele é solidificado quando a gente tem boas intenções, quando o nosso coração não está envolto em ira, em angústia, em vaidade, em egoísmo, em inveja. Entre as reencarnações, todos nós aqui já sabemos que a gente tem a oportunidade de retornar ao mundo espiritual. E o nosso progresso vai obedecer leis divinas, né? O nosso progresso vai obedecer às leis morais que foram ensinadas e vivenciadas por Jesus. Então, se as leis divinas foram ensinadas, vivenciadas e estão cravadas na nossa consciência, façamos a nossa parte, porque nós somos questionadores em potencial. Se nós somos questionadores, nós também temos que aprender a refletir. Nós somos muito bons para reclamar, nós somos muito bons para ponderar, mas muitas vezes fugimos de uma boa reflexão. Se nós somos questionadores em potencial, quando algo nos aflige, vamos ser pessoas voltadas para a reflexão quando algo nos apazigua, e o Espiritismo nos apazigua. A doutrina espírita nos consola. Nós temos ainda, trazendo de outras existências, a condição de nos vitimizarmos. A gente gosta muito de nos achar muito sofredores, acharmos que, dentre todos os sofredores, o maior problema é o nosso, né? Às vezes a gente diz assim, eu estou com uma situação irreversível, mas não são apenas as nossas situações difíceis que existem, dos meus irmãos também. Então, a gente precisa, nesse momento, abrir o leque das informações que a gente traz dentro de nós e, principalmente, praticar. Praticar o quê? Praticar a fé que a gente diz que tem. Porque muitas vezes a fé que a gente cita, ela só vai até a página 2. Nós esquecemos que a fé é a nossa maior arma. Lembrarmos, fé é nos entregar a Deus. Fé é entrega. Crença é acreditar. Fé é entrega. Lembremos, portanto, sempre que possível, qual a finalidade da reencarnação? A gente está aqui para quê? Nós estamos buscando a perfeição relativa. E à medida que a gente consegue, por exemplo, destacar na nossa semana algumas horas para conversar sobre o Evangelho de Jesus, certamente nós estamos no caminho certo. O Livro dos Espíritos, lá na questão número 132, traz uma abordagem muito interessante que diz assim, deixa eu pegar aqui para vocês. Lá na questão número 132, o Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação dos espíritos. E aí a resposta é muito clara. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então é isso que a gente está fazendo aqui, buscarmos a nossa perfeição, que não acontecerá nessa reencarnação, certamente não será também na próxima, mas Deus nos impõe esse objetivo. O objetivo de buscar a perfeição relativa. E a gente precisa buscar. Em que situações? Em todas. Principalmente nas mais simples. Nas situações mais simples são as situações onde nós somos mais testados.
nas situações mais complexas, são mais raras. Então, as situações mais simples são aquelas que nós somos mais testados. Como é que nós estamos nos relacionando com o nosso companheiro ou companheira? Como é que está a nossa relação com o nosso patrão ou empregado? Como é que é a nossa relação com aquelas pessoas que nos pedem alguma coisa quando estão em condições adversas? Deus, portanto, vai ficar na presença desses nossos irmãos, analisando as nossas condutas. Estamos num planeta que também está em crescimento moral, né? Em crescimento, está evoluindo. Um planeta que ainda acolhe na sua grande constituição espíritos endurecidos, né? A Terra ainda não é um planeta de felicidade pleno, né? Mas nós somos o coração do mundo, né? Nós somos a pátria do Evangelho. E a oportunidade de estarmos aqui no Brasil remete a isso. Se nós estamos aqui, já conhecendo a doutrina espírita, reunidos numa segunda-feira como hoje, falando do Evangelho de Jesus, certamente nós estamos no bom caminho. Que fique bem claro que a gente não está fazendo aqui nenhuma apologia ao sofrimento, mas é inquestionável que através da dor a gente também aprende. O ideal não é aprender pela dor, né? O ideal é a gente aprender pela amorosidade, pelo acolhimento, né? Pela humanização das relações. Porém, muitas vezes nós somos fadados a aprender através de situações que nos dão uma freada, né? Eu já conversei muitas vezes isso com a minha mulher, fala assim, nega, às vezes a gente não percebe, né? Mas um determinado período no hospital obriga aqueles que têm uma vida louca, uma correria desenfreada, a dar uma parada e repensar os seus valores, o que é que está fazendo com o seu tempo disponível. Então, aqui no planeta Terra, se a nossa condição é de buscar a depuração espiritual, a gente precisa administrar o nosso tempo, porque senão o tempo passa a ser mais um mal na nossa existência. O tempo é o mesmo para todos, o que a gente tem que aprender a fazer uso dele de maneira correta. Como nós já dissemos, na Terra, especificamente no Brasil, nós recebemos muitos enfermos da alma. E hoje nós estamos vivendo isso e vivenciando isso na prática. Passando por esse momento de pandemia, começamos a conhecer aqueles que nos cercavam, não é mesmo? Eu tenho certeza absoluta que você deve ter na sua memória ou na sua forma de entendimento alguém que você realmente conheceu nesse período de pandemia. Alguém que você fazia um determinado conceito e descobriu que não era bem assim. A máscara cai. E quando a máscara cai, a gente tem a oportunidade de conhecer aquele que nos cercam, né? Para que é que a gente tem essa oportunidade? Para crescermos. Administrar a dor é uma forma de mostrar evolução moral. Ser resignado com as perdas e dores é uma forma de mostrar evolução moral. Menos imperfeito, nós não estaríamos aqui. Estaríamos num planeta mais evoluído. E quando Kardec questiona, na questão seguinte, lá na 133, a respeito dos espíritos em evolução, os espíritos superiores abordam o tema do livre-arbítrio, né? Na questão 133, os espíritos superiores vão falar para Kardec, olha, em outras palavras, o que você vai ter, meu amigo, é a oportunidade de fazer escolhas, né? O fazer ou não fazer, o sim ou não, a ação ou omissão, o aceitar ou rejeitar. Tudo isso de acordo com a sua vontade. Os espíritos nos orientam, sem dúvida, porém, os espíritos não resolvem por nós. A não ser em processos de obsessão, que nós estamos entregues a espíritos mais endurecidos e imperfeitos, pela nossa vigilância, eles começam a agir por nós. Mas quando estamos equilibrados, harmonizados espiritualmente, nós seremos bem intuídos, porque nós estaremos bem acompanhados. Quando nós estamos mal acompanhados, certamente as nossas decisões e as nossas condutas são inadequadas. Quando a gente entende isso, nós vamos nós vamos comparar e fazer uma analogia com as dores que a gente acha que são as maiores, as nossas, e não são. Todas as situações de dificuldade que passamos aqui podem ser na condição de provas, podem ser colocadas na nossa existência na condição de expiações. Poderemos resolver situações pretéritas ajudando aqueles que nós fomos algozes. Poderemos nos aproximar daqueles que nos prejudicaram, mas com o véu do esquecimento conseguimos fazer uma relação amistosa e de harmonia. Dentro da família, certamente, essa é a maior oportunidade. Aqueles que estão da mesma família, certamente têm um motivo muito especial. Fomos escolhidos ou escolhemos, estamos aqui por afinidade ou por necessidade de ajustes. E essas provas que muitas vezes nós escolhemos e outras vezes não, se nós tivermos merecimento de participar no nosso planejamento espiritual, quanto mais bem sucedido nessas provas, maior será o nosso avanço moral. Nós estamos a murmurar por qual motivo determinada situação aconteceu.
Por que é que eu adoeci? Por que é que eu perdi um ente querido? Por que é que alguém da minha família se encontra enferma? Por que é que o negócio não deu certo para mim? Por que é que eu não consigo passar em determinado concurso? Tudo isso existem explicações. Deixar bem claro também que situações adversas na nossa vida não necessariamente são provas ou são de dívidas do passado. Às vezes a gente encontra alguém na rua, né, numa situação adversa, e ela diz, isso aí são dívidas do passado. Podem ser dívidas do passado, mas também podem ser opções, né? Espíritos mais superiores do que nós aceitam a reencarnar em condições adversas. Nós, então, teremos que ter a noção do seguinte, o fardo, nós temos a capacidade de conduzi-lo, o Pai não iria deixar que a gente assumisse uma situação mais pesada, literalmente, do que aquela que a gente conseguisse suportar. Então, quando as dores forem grandes, quando as aflições forem imensuráveis, lembremos-nos, nós conseguimos carregar esse fardo porque o Pai acredita que a gente consegue. Dentro daquelas obras que eu citei do Kardec, na Gênesis, lá no seu capítulo 8, nós temos uma afirmação que diz assim, o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência de calor. Então, a gente não tem a definição de mal, a gente tem o entendimento. O mal só prevalece se nós deixarmos. Por quê? O mal só aparece quando nós nos ausentamos da nossa seara do bem. Se nós nos afastamos dela, abrimos porta, somos invigilantes, o mal vai nos cercar, vai ficar orbitando a nossa existência. Então, só do homem procede o mal. Ninguém foi criado para ser mal. Ninguém foi criado para praticar o mal. A gente tem a semente, uma semente a ser cultivada, semeada, mas a gente precisa entender que nós somos os lavradores, nós temos as opções. Sabemos distinguir o bem e o mal? É uma possibilidade concreta que a gente tem. Podemos até errar nas avaliações, mas nós sabemos quando estamos errando. Nós sabemos quando a gente está fazendo alguma coisa de forma inadequada. Quer ver mais uma situação que os Espíritos nos alertam? Lá na questão número 621 do Livro dos Espíritos, Kardec conversando com a espiritualidade maior, questionando a respeito da lei divina. Onde é que está a lei de Deus? Aí responde, na sua consciência. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe revelem? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse sempre lembrada. Então está aqui. É só nós procurarmos, né? É só nós procurarmos. Essa questão é importante a gente lembrar, bem como ratificar alguns aspectos que a gente encontra em outras obras, além do Livro dos Espíritos, como a Gênesis, lá no seu capítulo 3, falando dessa história de mal, né? Todo mal poderá ser remediado. Os homens, os que o homem pode evitar e os que independem da vontade. Tem males que eu posso evitar e outros que independem da minha vontade. O que a gente precisa, então? A gente precisa respeitar os nossos limites. Se respeitássemos os limites, a gente não ia sofrer tanto. Né? A gente não ia sofrer tanto. Limites esses nas mais adversas situações. De relacionamento, de condicionamento físico, de emocional, de cuidado com a nossa mente, né? A higiene mental que é tão importante, procurar fazer uma boa leitura, procurar ouvir boas músicas. Acompanhar os jornais é importante, sem dúvida. Nesse momento é importante. Mas a gente não pode ficar 24 horas submetidos a acompanhar jornais, que nós vamos adoecer, nós vamos ficar enfermos, porque as notícias elas não são nada, vamos dizer assim, que incentivem o nosso bom humor ou fortalecer a nossa esperança. O que a gente precisa saber é que nós estamos passando por um momento difícil e que nós estaremos recados por pessoas que negam esse momento. Nós estamos passando por um momento difícil e é inaceitável que em pleno século XXI se questione o uso de máscaras, se questione vacina, se questione a necessidade de afastamento, distanciamento social. É inadmissível. E nós, como espíritas, que temos na ciência uma das estruturas que nos sustentam, não podemos entrar nesta seara, porque ela é uma fraude. A vacina é importante e a ciência é que deve ser ouvida. Nós precisamos, nesses momentos, ouvir a ciência. A ciência não é inimiga da religião. A ciência não é inimiga da religião. Tentaram passar isso na Idade Média, quando a igreja e o Estado andavam juntos e não aceitavam nenhuma descoberta. A ciência não é inimiga da religião, muito pelo contrário. A ciência é algo divino, e é por ela que nós temos que nos pautar. O Evangelho de Mateus fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós estamos chorando hoje, chorando dores imensas,
Mas nós seremos consolados, porque nós não estamos sozinhos, né? O remédio é a fé. A fé é uma infalível oportunidade de nós colocarmos em prática a maior das soluções para esses males que a gente atravessa hoje. A fé é infalível, né? Se você voltar os olhos para o Pai, Ele não vai deixar de olhar para você. Em nenhum momento, ao sofrer, nós temos que sofrer, mas sofrer sabendo que não estamos sozinhos. Sofrer com resignação. Passar momentos de dificuldade com resignação e pedir ao Pai, ao invés de reclamar, Pai, me dá forças para eu passar por esse momento difícil. Lá na obra Céu e Inferno, daquelas obras que eu acabei de citar, tem uma passagem que diz o seguinte: a cada um segundo suas obras, tanto no céu como na terra. Mas parece um livro de direito, né? Ele diz: a cada um segundo suas obras, tanto no céu como na terra. Faça aquilo que é correto e certamente os benefícios serão apresentados para você, aqui ou em vidas futuras. Aqui não é barganha, aqui é uma certeza, o semear e o colher. Se a gente não tiver essa compreensão, se a gente não conseguir entender os nossos sentimentos, se a gente não conseguir captar as nossas dores e saber por que é que elas existem, se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir nunca abarcar um ambiente de tranquilidade. Porque a gente vai ficar eternamente questionando Deus. Por que aconteceu isso? Por que eu estou assim? Por que aconteceu assim? E isso não nos leva a lugar algum. Nós não podemos viver de forma alegre e harmonizada se a gente viver nessa incessante cobrança com relação ao Pai. Muitas vezes nós cometemos o equívoco, mas o Pai sabe que a gente ainda é muito criança, espiritualmente falando, de chegar a questionar as suas vontades, né? E a gente não pode viver desta maneira. Pode até soar estranho, mas temos que administrar os momentos de dor como quando nós estamos felizes. Por quê? Porque os momentos de dor serão presentes na nossa vida, não tem como escapar. A gente tem que passar por isso, determinadas percas. Ano passado eu perdi minha mãe, foi uma dor muito grande, né? Vítima do Covid. E essa perca, ela me serviu para mostrar o quanto o Espiritismo me dá sustentação. Porque em outra situação, a maneira que eu encarei esta perca seria muito mais dolorosa, né? Porque agora eu sei que nós não morremos, que nós somos espíritos imortais, que nós vamos poder um dia se encontrar novamente, poderemos um dia estarmos juntos novamente. Nós precisamos aceitar as estações dos nossos corações, como diz o escritor Khalil Gibran, né? Aceitar as estações dos nossos corações é entender as estações, o inverno, o outono, o verão e a primavera, que nada mais é uma grande analogia à nossa existência, na cronologia da nossa vida. É difícil, portanto, imaginar a gente administrar a aflição, né? É muito difícil, mas é necessário, é necessário. Eu comecei agora a nossa palestra conversando com meu amigo Sebastião, e ainda a gente ainda estava em off, e eu perguntei pela situação de saúde da sua esposa, né? Porque eu sei que ela está passando por um momento de uma enfermidade física e que a gente pede nas nossas orações o tempo inteiro para que ela seja acolhida, acompanhada. Nesses momentos é que a gente não pode se desesperar. Ah, está doente, reclamar de Deus. A gente tem que pedir força. Pai, me ajuda para ajudar aquele que eu amo, que eu estou precisando, mostrar que eu sou um porto seguro. É por aí. O Espiritismo não é essa raciocinada. O Espiritismo que nos dá esse equilíbrio. Que se a gente não tiver esse equilíbrio, como é que a gente vai ajudar alguém? Como é que eu posso ajudar alguém? Como é que eu posso apaziguar alguém se eu não tenho paz dentro de mim? Como é que eu posso dar uma esperança a alguém se a esperança não existe dentro do meu coração? Eu preciso partir de um ponto que é o marco zero, que sou eu. Eu preciso me ajustar. A dor, às vezes, é uma amarga poção que precisa vir na nossa vida para nos curar. E o nosso médico certamente sabe o que fazer. O grande médico é Jesus. Muitas vezes nós somos arrogantes quando a gente fala assim: por que é que você fez isso comigo, Jesus? Por que é que você fez comigo, meu Deus? Olha que injustiça que eu fui cometido. Já pensou? Que arrogância da nossa parte, né? Dizer que Jesus, o nosso grande irmão, ou Deus, o nosso Pai misericordioso, foi injusto conosco. E aí, o que a gente tem que fazer? Aqueles que sabem sofrer vão ter multiplicados momentos de alívio no futuro. Aqueles que só reclamam sem resignação vão multiplicar momentos de dores e de angústias. A gente tem essa opção. Nós temos essa opção. Então, vamos buscar fazer a maneira correta para que a gente não venha sofrer. Não podemos esquecer que Deus é a inteligência suprema, Ele sabe o que fazer. Ele é causa primária de todas as coisas, incluindo as nossas alegrias e as nossas dificuldades. Então, quando se fala em mal e quando se fala em remédio, não tem como
não nos reportarmos à relação direta que nós temos com Deus. O Criador quis que a nossa perfeição fosse alcançada, mas não colocou a mão, literalmente. Ele nos deixa à vontade. Ele nos deixa escolher as nossas formas de agir ou de se omitir. Ele nos deixa fazer as escolhas. É o livre-arbítrio. Somos, no presente, o resultado de muitas e muitas escolhas feitas no passado. Somos, no futuro, o resultado das escolhas que fazemos hoje. Nossas ações do presente devem, portanto, para evitar males futuros, serem respaldadas na responsabilidade, no amor ao próximo, na igualdade, né? Na forma carinhosa de acolher as pessoas. Hoje eu vi uma notícia no jornal, eu estou falando que a gente tem que acompanhar o jornal, mas com pouca frequência. Eu vi uma notícia no jornal que me chamou a atenção, de uma criança no interior do Paraná, que a professora de língua portuguesa pediu temas para escreverem. E a criança de 11 anos colocou no caderno que sugeriria que o mês de julho, que é um mês que é voltado para a reflexão de problemas existentes e vividos pelos gays no Brasil, fosse tema de discussão. A supervisora da escola se dirigiu a essa criança de forma ignorante, mal educada, intransigente e preconceituosa. Uma criança de 11 anos. É um espírito muito endurecido. É um espírito muito endurecido. E é o mesmo espírito que, quando sai dessa condição, bate no peito e diz: precisamos proteger a família. Eu sou cristã. Isso não é o que Cristo faria nessa nossa existência. Essa condição de preconceito, de intolerância, jamais Jesus praticou e jamais Jesus vai aceitar que um de nós façamos alguma coisa nesse sentido. Nossa necessidade é buscar esse crescimento. O problema nosso também é que quando a gente busca essa nossa depuração moral, quando a gente busca esse nosso crescimento espiritual, a gente bate num obstáculo muito grande que é o nosso egoísmo. Muitas vezes a gente, para se preservar de forma muito egoísta, a gente esquece de cuidar dos outros, né? E aí, o que acontece? De forma muito primitiva, rasteira, nós começamos a agredir os outros, né? Como a gente está vendo hoje em dia. Ignorância, intolerância, violência, truculência. Quando a gente não acha que isso é uma coisa errada, nós temos que repensar os nossos erros. A gente não pode comungar com preconceito, a gente não pode fechar os olhos para a intolerância e para a violência de qualquer natureza, né? Contra as mulheres, contra as crianças, contra os idosos, contra os pobres, contra os enfermos. Nós não podemos fazer isso porque Jesus não faria se estivesse aqui conosco, materialmente falando. Essa fase primitiva tem que ser superada. E aí, quando você vai nos livros espíritas, você entende o que é que acontece na Terra ainda. Nós temos muitos espíritos endurecidos que ainda estão conosco e que ainda estão reencarnando aqui no nosso planeta. E aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai ter que conviver, infelizmente, com situações que nós não aceitamos, como furtos, roubos, homicídios, agressões físicas, intolerâncias, preconceitos. É isso que a gente vai perceber por parte de quem? De espíritos menos evoluídos. E nós, na nossa condição? A nossa condição é de não aceitação. E como é que a gente precisa fazer para poder conviver nessa seara de tanta dor e poder escapar? Orando, vigiando, não aceitando os erros, não batendo palmas para aqueles que agem de maneira inadequada. É como a gente tem que fazer, a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, a gente tem que se conhecer, né? Voltar lá na antiga Grécia, né? Conhece a ti mesmo, começa conhecendo a você, que aí já é um grande começo para poder lutar contra esses nossos pontos, que são muitos vulneráveis, a gente tem muitas mazelas morais ainda para superar, né? O Evangelho, lá no Evangelho a gente encontra isso, no Livro do Espírito também, nós temos muitas mazelas morais, e nós vamos nos reconhecer como verdadeiros espíritas na nossa vontade de nos melhorar, né? O homem, por seus próprios esforços, pode vencer as suas más inclinações. Ninguém vai vencer as minhas más inclinações. Sou eu que tenho que vencer as minhas más inclinações. E como é que eu vou poder superar isso? Porque isso é um mal. Se eu tenho dentro de mim egoísmo, vaidade, ira, orgulho, é um mal e eu preciso superar isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que todo e qualquer esforço nosso não precisa ser divulgado para ninguém.
Jesus sabe as nossas intenções, Deus sabe o que a gente pensa, o que a gente faz. Então, não precisa você divulgar uma ação boa que você fez, assim como também você não pode propagar más ações. Porque quando a gente não promove o mal, a gente já está ajudando em alguma coisa, sabia? Quando a gente não bate palma para aquele truculento que bateu no vizinho porque ele reclamou do som alto. Nossa, aquele cara é muito resolvido, né? O vizinho foi reclamar porque o som estava alto, ele foi lá, quebrou tudo, ainda deu uma surra no outro. Ninguém pode ficar fazendo alusão a esse tipo de coisa. Divulgar coisa ruim já é um bom começo. Não dá moral. Não dá moral para essas situações, né? Porque quando a gente começa a divulgar ações maldosas ou notícias ruins, tragédias, catástrofes, número de mortos, etc., acidentes, o ambiente que a gente está não fica legal. As energias elas ficam mais densas, né? O ambiente não fica mais leve. O ideal seria você pedir a Joyce, que está aqui conosco, que ela mandasse para você os links do Momento Espírita, que ela manda todo dia. E todo dia você ouvir uma mensagem do Momento Espírita. Certamente isso aí é muito, mas muito mais eficiente do que ficarmos fazendo alusão a número de mortos, a quem está doente, ao que aconteceu de ruim. Atentar para isso, porque o nosso grau de responsabilidade envolve isso. Nós temos que ter vontade de mudar, nós temos que ter conhecimento do que fazer e a gente tem que propagar o que é bom. A gente precisa ser luz, a gente não pode ser treva de ninguém. Atentar que isso que a gente faz indiretamente pode provocar o mal. A gente pode provocar o mal a alguém. O nosso pensamento tem muita força e nós somos muito envolvidos por isso. Faça um teste. Não vou dizer que você faça um teste, mas isso é comprovado. Se 3 pessoas combinarem em um intervalo de 30 minutos, chegarem até você e falar assim, o primeiro disse assim, nossa, você tá abatido hoje, você está com uma cara assim de que não está bem. Daqui a 15 minutos o outro vir, nossa, mas você não está com a cara boa. O que você tem? Você está doente? Você está com alguma dor? Você está com febre? No terceiro que falar a mesma coisa, você já está sentindo febre. A Maí, que é médica, sabe que quando a gente ouve esse negócio, a gente fica até com sintoma. Por quê? Porque a gente acredita, ficam falando que você está doente, você termina acreditando. Então, cuidado com esse tipo de pensamento. A gente tem que filtrar muito isso. Então, a gente tem que atentar ao mal que a gente pode provocar no outro. Do proveito que nós vamos buscar das nossas boas ações, nós vamos causar situações favoráveis para aqueles que estão perto de nós. Todos nós erramos? Sem dúvida, todos nós erramos. Então, sejamos indulgentes antes de fazer a censura, né? Vamos nos colocar no lugar do outro, né? Ah, mas fulano fez isso, já vou logo crucificá-lo. E se fosse você, no lugar dele, como é que você deveria ter agido? Para agradar ao Pai, nós aqui, na condição de espíritas que somos, para agradar a Deus, não basta simplesmente dizer que não vai praticar o mal. A gente não pode praticar o mal e temos que obrigatoriamente exercer ações no bem. O histórico que a gente tem das nossas vidas vai acumulando essas condições e essas escolhas, no aspecto da bondade ou no aspecto da maldade. A oração é um grande instrumento que nós temos. A prece tem uma força que a gente não consegue calcular e a gente não pode abrir mão delas nunca. A humanidade está progredindo, nós também. Obviamente em ritmos distintos, mas nós vamos progredindo. A passos curtos ou a médio prazo, a gente vai conseguir. A humanidade progride, o planeta Terra progride. E um dia, os maus irão desaparecer. Não que eles vão ser extirpados, eliminados, mas eles não vão mais estar no nosso convívio. Porque se nós continuarmos agindo no bem, nós estaremos em lugares onde o mal não vai prevalecer. Ele não vai se sustentar. Ele vai procurar outros abrigos. Questão 756 do Livro dos Espíritos fala sobre isso, né? Quando a gente fala em progresso moral. Olha só o que é que os Espíritos falam para Kardec. Lá na 756. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? E os Espíritos respondem, a humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco como o mau grão é separado do bem, quando joeirado. Então, não fique desesperado, porque isso vai acontecer. O bem vai prevalecer. E aí a gente tem que dar a nossa cota. O bem vai reinar na Terra? Vai. Quando é que vai reinar na Terra o bem? Quando prevalecerem os bons espíritos. Hoje prevalecem os bons espíritos? Não. Hoje não prevalecem os bons espíritos. O mal existe ainda. Leon Denis tem uma frase que diz assim, o mal é um estado transitório do ser,
em via de evolução para o bem. Então nós vamos passar por isso, não tem jeito. Ah, mas é uma maldadezinha pequena, é uma invejinha pequena, é um comentário curtinho. Não. Onde é que concentra muito isso? Cafezinho da empresa, né? Cafezinho é um lugar propício para esse tipo de conduta inadequada. O mal existe em função de quê? Da nossa permissão. No momento que nós permitimos que ele aproxime-se de nós, a gente está abrindo uma porta perigosíssima, né? Por quê? Porque a gente precisa evitar e, desta forma, ajudar aqueles que estão próximos a nós. Jesus diz, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue jamais andará nas trevas. Então vamos acompanhar Jesus, vamos procurar fazer com isso, porque hoje a terra, que é considerada, e é mesmo um vale de dor, será em breve um planeta de regeneração. Nós iremos passar ainda por muitas dificuldades, certamente iremos. Estamos vivenciando uma hoje que nós não imaginaríamos que ainda passassem por essas situações. Mas a humanidade já passou por isso. Em uma palestra recente do Elahá, que a minha esposa estava assistindo, e ele comenta, e eu estava ouvindo de longe, estava montando umas aulas, e aí a TV ligada, ela assistindo, eu estava ouvindo, né? E ele diz assim, algumas tragédias, algumas situações como a pandemia que nós estamos vivendo hoje, a humanidade já viveu. E, infelizmente, nós constatamos que após esse momento, a humanidade não mudou como esperaríamos que mudasse. Então, não vamos ser esperançosos no aspecto de achar que após a pandemia, todas as pessoas que nós conhecemos irão praticar a empatia, serão mais humanas, serão mais dóceis, mais acolhedoras. Infelizmente, isso não vai acontecer. A nossa essência continua a mesma. Vai despertar o interesse de reflexão, muitos irão mudar, sem dúvida, mas não espere homogeneidade de comportamentos e condutas, que isso não vai acontecer. Nossos delitos do passado irão ficar marcados na nossa existência e os nossos sofrimentos futuros serão certamente frutos das nossas ações no momento que nós estamos vivendo. Nós planejamos para voltar em condições adversas, por acharmos que temos condições de fazê-lo, de ajudar aqueles que porventura estejam precisando da nossa ajuda, de retificar condutas, de acertar momentos que nós, porventura, eu tenha cometido algum erro no passado. Então, eu, de maneira equivocada, muitas vezes deixo de tentar me modificar hoje, porque eu penso assim, mas eu vou deixar para outra oportunidade, eu vou aproveitar a minha vida hoje, depois quando eu voltar, eu refaço a lição. Não. Nossos sofrimentos são fruto de nossas ações delituosas do passado. Se eu estou agindo de maneira errada hoje será o meu passado do futuro. Então eu não posso agir dessa forma. Planejamos as nossas provações, somos ajudados pela espiritualidade, temos um anjo guardião. Eu tive lendo essa semana uma passagem de um livro do André Luiz que deixa bem claro o seguinte, que os bons espíritos nos acompanham sempre. Porém, quando a gente é intransigente a agir no mal e só fazer coisa ruim e ter maus pensamentos, os bons espíritos não vão ficar forçando uma barra conosco. Quem é que vai ficar perto de nós se eu continuar agindo desta maneira? Aqueles que se afinizam comigo. Então, aquele bom espírito, aquele que era meu protetor, que estava junto comigo integralmente, vai chegar uma hora que ele diz assim, assim não tem condição. Você está trazendo para perto de você maus espíritos, né? O bom espírito não vai ficar exclusivamente esperando o tempo inteiro ajudar você. Não é assim que funciona. A gente precisa fazer a nossa parte. O remédio para os nossos sofrimentos existe? Existe. Está onde? Na nossa crença, na nossa fé, nas nossas boas ações. É aqui que está. Então, crendo nisso, nós vamos ser fortes. Não acreditando nisso, nós vamos fraquejar. Porque se a gente não acredita que somos espíritos imortais, que nós temos uma nova existência nos esperando no mundo espiritual, nós vamos viver angustiado. Já pensou? A pessoa que acredita que a sua existência é única, que terminou com a morte e acabou, deve ser angustiante. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar soluções. Neste caso, como a gente está falando do mal e do remédio, o que a gente tem que procurar é o remédio. Quem é o doutor que vai receitar isso para nós? Jesus, o doutor de todas as almas. E aí, como é que a gente vai fazer? Jesus vai sentar-se conosco, né? Sentar-se à mesa, vai conversar com a gente e a gente vai perguntar assim, doutor, o que é que eu faço para obter esse remédio desses males que me afligem? E aí Jesus vai pegar o receituáriozinho dele lá e vai colocar alguns pontos. E o primeiro ele vai dizer assim, conheça os seus pontos fracos.
Detecte as suas más tendências. Busque descobrir aquilo que aflige você moralmente para que você possa trabalhar isso. Isso é a primeira coisa. Conheça os seus pontos fracos. Vai descer mais uma linha e vai escrever assim: analise o seu comportamento e a sua reação em situações adversas. Analise o seu comportamento e a sua ação em situações adversas. Uma coisa é a minha reação em situação de harmonia, de paz, de tranquilidade. Outra coisa é agirmos numa situação adversa. Como é que você reage numa confusão do trânsito? Como é que você age com alguém que caluniou? Como é que você age com alguém que te injuriou? Como é que você age com alguém que te difamou? Você vai ter a mesma condição de equilíbrio quando tudo está bem? Esse é o segundo item que Jesus vai colocar lá na nossa receita. A terceira, ele vai dizer assim: pratique incessantemente o que eu te ensinei no meu evangelho. Pratique incessantemente o que eu te ensinei no meu evangelho. Pega essa receita, dobra, coloca dentro do bolso e não esquece mais. Depois que a gente fizer isso, conhecer os nossos pontos fracos, analisar os nossos comportamentos em situações que são adversas e, por último, trazer para nós, para a nossa existência, o Evangelho de Jesus, materializando o seu Evangelho na nossa condição de espíritos imortais encarnados nesse momento, essa receita ela é infalível. Os que sofrem sob a égide do Senhor encontrarão notas de alegria. Sofro, mas eu sofro resignadamente. Entendo que aquilo está acontecendo comigo porque deveria acontecer e que o Pai não vai deixar que ocorram injustiças comigo simplesmente por achar que eu não mereça a sua proteção. Portanto, sofrer resignado é quitar débitos do passado, de quitar débito com as leis divinas. Mais uma vez eu insisto, falar do mal e do remédio no capítulo 5 do Evangelho não é apologia ao sofrimento, mas é entender que ele é inevitável e a gente tem que saber administrá-lo. Dentro do que a gente se propõe a entender como certo e errado, dentro do que a gente se propõe a praticar o nosso livre-arbítrio, nós estamos em condições já de entendermos de esclarecimentos que já chegaram até nós e que nos permitem fazer boas escolhas. Aí tem um lado que eu gostaria de lembrar você. Muito se cobra aquele que mais sabe. Então não tem mais jeito, agora você não tem mais volta. Você já sabe, agora você vai ter que fazer o certo. Agora você vai ter que fazer o certo. Eu gostaria de fechar essa nossa reflexão fazendo a leitura de uma passagem do livro Pão Nosso, que se encontra no seu capítulo número 64, que é um texto maravilhoso do Emmanuel, para variar, né? Os textos do Emmanuel são sempre maravilhosos, que ele fala assim: melhor sofrendo bem. Para que a gente feche essa nossa conversa e depois a gente abre para a nossa discussão, para todo mundo que quiser participar com perguntas e questionamentos. Diz Emmanuel: para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem o centro de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalização fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percassos da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela sublime vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a atributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo lacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, somos gratos por a oportunidade de estarmos aqui reunidos, de forma virtual, mas com os corações abertos para ouvir o Teu Evangelho e ficarmos sensibilizados com a Tua esperança,
com a tua amorosidade, com a tua bondade, com a tua luz. Somos portadores de mazelas morais, reconhecemos isso. Temos vícios, reconhecemos isso. Temos paixões, reconhecemos isso. Ainda deixamos muitas vezes o lado material prevalecer na nossa vida, reconhecemos isso. Porém, Pai, é grande o nosso esforço para eliminar todas essas nossas más tendências. Já vimos nas obras espíritas que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua vontade, pelo seu esforço e dedicação em se modificar. E é isso que cada um presente nessa sala, se está presente aqui hoje, está tentando fazer. Buscar a sua modificação. Modificação que não acontece do dia para a noite. É um período mais longo, a médio e longo prazo, muitas reencarnações. E o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos possibilita essas oportunidades no mundo material. Somos gratos, Pai. Hoje, em condições favoráveis ou adversas, sabemos que essa é a condição que devemos estar, o corpo que devemos ter, a família que estaremos inseridos dentro daquilo que precisávamos nas nossas vidas anteriores e que permitem retificar más condutas ou sanar algum prejuízo que nós causamos aos nossos irmãos em vidas passadas. Somos gratos e é essa a nossa condição. A palavra gratidão que se exterioriza por todos os cantos. Gratos pela vida, gratos pela oportunidade de ter conhecido essa doutrina, gratos por termos nesta sala irmãos que conseguimos de longe sentir o seu calor, que amamos incondicionalmente. Gratos pela oportunidade de estarmos vivos, gratos pela conduta dos profissionais da saúde que ajudam sem cessar aqueles que estão enfermos nos hospitais. Gratos por sabermos que os velhinhos nos idosos, os velhinhos nos lares dos idosos, os velhinhos que estão acamados, aqueles que não têm um teto, aqueles que estão nos prostíbulos, aqueles que estão sem rumo em suas vidas, não estão sozinhos. Nós somos gratos porque sabemos que o Senhor acolhe a cada um desses nossos irmãos. Somos sabedores dos nossos erros, mas somos também sabedores que a nossa condição como instrumento do Teu Evangelho é primordial na mudança deste mundo. Sejamos, portanto, a mudança que desejamos no mundo, parafraseando Gandhi. Obrigado por mais essa oportunidade, Pai. Esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja.